Quem é Jesuíno? Jesuíno é um ser humano, um professor, tem 49 anos, mais de 25 anos atuando como docente em salas de aula em Guajeru, também pesquisador da história do município, da região. Já publicou um livro, Memórias em Pedaços, relatando os fatos mais marcantes da história do município e da região. Jesuíno é essa pessoa que gosta de ensinar, que apesar das dificuldades ama a sua profissão e procura sempre contribuir através da educação para que o mundo seja melhor. Como foi o processo de pesquisa para reunir informações e histórias sobre o município? O processo de pesquisa para escrever o livro Memória em Pedaços, ele teve início no ano de 2006. Nessa época eu ainda estava cursando a Faculdade de Letras na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB. Estava concluindo o curso de letras e aí surgiu a oportunidade de realizar essa pesquisa. Era parte do TCC, do trabalho de conclusão de curso. E minha professora orientadora, na época, sugeriu que eu realizasse essa pesquisa na área de memória. Então, como eu já tinha vontade de pesquisar a história do município e da região, porque desde criança eu ouvia as histórias que meu avô contava do passado e eu gostava muito dessas histórias, então decidi que seria a minha pesquisa. Mas era para ser algo pequeno. Eu deveria pesquisar apenas sobre as mulheres na vila de Santa Rosa, a condição da mulher na vila de Santa Rosa no início do século XIX. Porém, eu me apaixonei tanto pela pesquisa e a pesquisa se estendeu bastante e eu acabei pesquisando toda a história do município de Guajeru. E aí, ao invés de ser apenas um TCC, um trabalho de conclusão de curso, um recorte de pesquisa, acabou depois se transformando numa pesquisa bem maior que em 2007 foi publicado o livro Memória em Pedaços, na sua primeira edição. E agora, mais recente, em 2024, eu publiquei a segunda edição do livro Memória em Pedaços, uma edição revisada, atualizada, que os leitores do momento têm a oportunidade de conhecer essa nossa memória, esse nosso passado. Qual mensagem principal você gostaria que os leitores levassem ao terminar Memórias em Pedaços? Eu acho que a mensagem principal que eu tento transmitir na obra é que o leitor conheça o nosso passado, conheça a nossa história, as nossas memórias e que valorize. Acho que meu objetivo é que a nossa cultura, o nosso passado, seja valorizado e não esquecido. Porque eu acho que a nossa história precisa ser preservada para que as futuras gerações conheçam. Então, a mensagem que eu tento transmitir é essa: valorização da nossa cultura, do nosso passado histórico e cultural. Qual a filosofia de vida que você carrega dentro de si? Eu não tenho uma filosofia de vida específica, mas assim, eu procuro viver da melhor forma possível, respeitando o próximo. Acho que o principal é isso, sendo honesto comigo mesmo e com as demais pessoas, né, tendo ética. Então eu acho que a filosofia de vida é essa:
fazer sempre o bem, né? Não prejudicar os outros. Acho que minha filosofia de vida é essa. De que forma suas experiências pessoais influenciaram a escrita dos livros? Acho que as memórias da minha infância é que influenciaram na escrita do livro Memória em Pedaços. Quando eu era criança, eu me lembro que eu gostava muito de conversar com meu avô materno, Antônio Souza Dias. E ele contava muito essas histórias do passado, de como era a vila de Santa Rosa, que hoje se transformou na cidade de Guajeru. E eu ouvia aquelas histórias contadas por ele com muito entusiasmo. Aquilo me cativava. Então, despertou o meu interesse por história local, regional. Então, essas experiências que eu vivi na infância, as contações de histórias do meu avô, elas, sim, influenciaram bastante para que eu escrevesse o livro Memória em Pedaços. Você acredita que há novos capítulos da história de Guajiru que merecem ser escritos no futuro? Sim, com certeza. A história nunca é finita. A história nunca termina. Também existem muitas maneiras de contar a história. Eu contei de um jeito, na minha visão de mundo. Outro pesquisador, outro historiador, ele pode contar as mesmas histórias de outra forma, de outra maneira. E nenhum historiador consegue contar toda a história. Sempre fica algo que merece ser pesquisado e merece ser contado futuramente. Então, sim, existem muitos fatos, muitas histórias que fazem parte da memória do povo de Guajeru que ainda não foram contados, né? E que precisa aí de novos livros para contar essas histórias que ainda não são conhecidas do público. O que é a vida? Eu penso que a vida é um desafio que todos nós temos que enfrentar. A vida é uma caminhada que todos nós temos que realizar. Uns têm a caminhada mais longa, outros têm uma caminhada mais curta. Eu penso que a vida é igual uma viagem de trem. Então, temos muitas estações, nós encontramos muitas pessoas durante essa viagem de trem. Umas passam mais tempo conosco, no mesmo vagão, outras descem na próxima estação. Mas eu acho que o mais importante da vida é viver, ter o entusiasmo de viver e viver até o dia que Deus nos permitir, né? E sempre procurar fazer o bem, né? Sempre procurar agir com honestidade e transbordar alegria e contagiar as outras pessoas. Acho que isso que é a vida.